Olá, amados, tudo bem? Como é que vai? Olha eu aqui. Hoje eu vim aqui na função, neste momento, como a Simone, na função de faxineira, que vai organizar a sua casa, limpar a sua casa, entre um atendimento e outro. Como eu já atendi na parte da manhã, só volto a atender lá no finalzinho da tarde, então eu tenho tempo de vir aqui dar uma organização na minha casa, lavar uma louça, varrer um chão, passar um pano. Esse foi um treinamento melhor que a minha mãe soube fazer comigo. Me ensinar a ser dona de casa, me ensinar a ser cuidadosa, me ensinar a arear alumínio bem areado, né? Deixar uma casa organizada para quê? Servir quem? Os outros, porque dentro dela, ela tinha medo de que quando eu me tornasse adulta, eu não soubesse cuidar de uma casa, não fizesse tudo bonitinho, direitinho, e que um marido fosse julgar, criticar que eu seria uma esmazelada, uma porca, porque sua mãe não te ensinou direito. Então o medo da mãe interno é esse. Isso, dessa forma, era como ela sabia fazer. Maravilha, me ensinou tão bem que eu sou, assim, espetacular numa faxina. Mas eu gosto de fazer faxina na minha casa. Não tem nenhum problema fazer faxina fora. Mas a minha habilidade hoje, eu utilizo essa potência, dessa exigência, o qual fui treinada para faxina. Para fazer faxina onde? Nas suas emoções. Naquelas emoções que, assim como a minha mãe não me ensinou a lidar com o meu sentir, olhar para mim, me perceber, me respeitar, me valorizar. Ela não soube fazer isso. Então eu não desenvolvi essa potência de ver o meu valor, de me perceber, me amar, me autorizar, me permitir. Por eu não ter sido treinada a fazer isso, eu cresci desvalorizada, sem amor próprio. Faziam tudo comigo que queriam, porque eram ruins? Não, porque eu permitia, porque eu não sabia colocar limite no outro e me impor, né? Assim foi a minha vida. Logo, para todo mundo fora, eu era boazinha, eu era fofa, que nunca falava não, que não colocava limite em nada. Quando trabalhava lá numa empresa, eu atendia todas as vontades do patrão, fazia função que não era minha, estendia do meu horário sem ganhar hora extra. Logo, quando eu ajo assim todos os dias, uma vez ou outra é uma coisa, todos os dias é abuso, né? Eu não percebia que isso era uma forma de abuso, de não saber colocar limite no meu patrão, no meu chefe, que está abusando do meu tempo, que eu poderia voltar para minha casa, fazer minhas coisas, ficar com meus filhos, ir para academia, fazer qualquer coisa que seja que eu goste. Eu não percebia que isso era uma forma de abuso. Por quê? Porque eu não tenho autoconhecimento sobre mim. Quando eu não tenho, olha, ficou limpinha, hein? Fiz bem o serviço da mamãe. Mamãe me ensinou muito bem e me castrou muito bem como filha para ir para o mundo. Mas não me ensinou a lidar comigo mesmo, com as minhas emoções, não me valorizou. E essa é uma função também importante dos pais, de ensinar os filhos a lidar com as suas emoções, como se percebe, com seus valores. E quando crescemos, né, desde a criança, adolescente, vamos para a fase adulta, sem ter aprendido o nosso valor, só ouvia assim: tudo que você faz é uma porcaria, você não faz nada direito, críticas e julgamento. Ficamos vibrando nessa frequência o tempo todo. E aí na fase adulta a gente não sabe lidar, colocar limites, se amar, se aprovar, se autorizar, reconhecer o próprio valor. Às vezes está em função profissional que não devolve o valor financeiro, o qual se sente merecido, porque nem sente valor. Aí tá em relacionamento também que não se sente amado, se bem que o quanto você vai amar não quer dizer em relação ao outro, né? Mas o quanto você tem autonomia de se perceber que aquela pessoa que está ao seu lado não reconhece, não tem lealdade, não faz sentido para você estar ao lado daquela pessoa.
que não agrega valor para você. Mas o que é agregar valor para você em um relacionamento? Seja ele afetivo íntimo, seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele qual for. Aí você acredita que o outro não te faz feliz, que é um relacionamento abusivo. Assim como eu também já tive lá, né? Falando esse vocabulário, que eu vivia de um relacionamento abusivo. Mas não era abusivo porque eu deixava que o outro abusava de mim. Porque eu não sabia, não me conhecia, não reconhecia o meu alto valor. Então, é tão importante ensinar o filho a ser autônomo nos afazeres domésticos para a sobrevivência dele mesmo, assim como a minha mãe fez comigo, mas também é muito importante ensinar os filhos a serem autônomos com as suas emoções, com a coragem, com a autonomia, com a liberdade, com a responsabilidade, principalmente, orientando que tem a responsabilidade, se ele fizer tal coisa, tem a resposta daquele efeito. E assim a gente vai criando. Quando não se tem isso, é preciso contratar uma faxineira para suas emoções. E é exatamente isso que eu faço, a faxina nas suas emoções, limpar aqueles traumas que ficou lá. Quando você vê uma vassoura na sua frente, dá uma raiva tremenda. Lá no começo eu tinha, quando eu vi uma panela de alumínio na minha frente, me dá uma raiva tão grande, porque remetia à emoção da minha mãe obrigando eu a arear alumínio do jeito que ela queria do brilho que ela queria, mas não respeitava que naquele momento eu sabia fazer daquele jeito, nem perguntava se eu gostava ou não, não pedia, era uma obrigação. Então esse é o trauma lá da infância. Mas hoje, na vida adulta, que eu já fui lá, já trabalhei todas as minhas emoções, eu não tenho obrigação nenhuma de arear alumínio. Vou fazer porque eu gosto, porque eu tenho prazer, quando eu tenho vontade. E quando eu não tenho vontade também de arear do jeito que eu areio aqui, também não areio não. Lavo lá, só tiro mesmo lá o grosso, deixo embaçado, o alumínio embaçado, sabe? Quando você vai fritar um ovo até gruda, mas sem julgamento comigo, sem pegar o chicote pra mim e me condenar. Tá vendo? A minha mãe iria falar o que sobre isso? Quando ainda tá vibrando nesse padrão, é porque internamente ainda tem uma voz que manda, que autoriza ou não autoriza, permite ou não permite. Aí você não enxerga o seu valor. Logo você não consegue tomar suas decisões de verdade do que você quer ou não quer fazer, mas faz porque você quer, porque tem prazer por fazer. E não porque tem obrigação de alguém que está mandando e você está obedecendo para não correr o risco de se sentir rejeitado, abandonado, não amado e fica naquele loop o tempo todo de só agradar o outro e não agradar a si mesmo. Então o segredo da vida para você se amar é você saber como você funciona e fazer pelo prazer de fazer, porque você se ama e você faz porque você gosta de se fazer feliz. E não é o outro nunca que vai fazer você feliz. É só você. Tudo é você com você. O outro fora é só um coadjuvante, tá bom? Seja o protagonista da sua própria vida. E se você fizer sentido para você aí que eu posso ser a faxineira para te ajudar a limpar suas emoções aí, clica aí no botão do WhatsApp e me chama e vamos bater um papo. Braços fortes para te acolher eu tenho. E é o pulso forte também para limpar suas emoções também. Um beijo.